Então eu preciso, quero e preciso ler. Vamos ler Levítico do 26, 1 até o 35. Vou ler bem rapidinho para nós não ficarmos muito no... Tem muita coisa para a gente estar ouvindo, né? E aprendendo pela graça do nosso poderoso Deus e eterno. Não façam ídolos nem imagens para si, nem levantem em sua terra colunas sagradas ou pedras esculpidas para adorá-las. Eu sou o Senhor seu Deus. Guardem os meus sábados e tenham reverência pelo meu santuário. Eu sou o Senhor. Se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos, enviarei as chuvas nas estações próprias. A terra dará suas colheitas e as árvores do campo produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas, e a colheita das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança em sua terra. Eu lhes darei paz na terra e vocês poderão dormir sem medo. Tirarei da terra os animais ferozes e manterei os inimigos afastados do seu território. De fato, vocês perseguirão seus inimigos e os matarão à espada. 5 de vocês perseguirão 100 e 100 de vocês perseguirão 10.000. Todos os seus inimigos cairão pela sua espada. Olharei para vocês com favor, os tornarei férteis e multiplicarei o seu povo. Cumprirei a minha aliança com vocês. As suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer dos cereais, a fim de dar espaço à nova safra. Habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor seu Deus que os tirou da terra do Egito, para que não fossem mais escravos. Quebrei o jugo da servidão que vocês carregavam sobre o pescoço e os fiz andar de cabeça erguida. Esse é as bênçãos pela obediência, mas ainda vem o castigo pela desobediência. Mas se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos, e se quebrarem a minha aliança, rejeitando os meus decretos, desprezando os meus estatutos e recusando-se a cumprir os meus mandamentos, eu os castigarei, trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes, e febres ardentes que farão seus olhos escurecerem, a sua vida definhar. Semearão em vão, pois os seus inimigos comerão as suas colheitas. Eu me voltarei contra vocês e os seus inimigos os derrotarão. Aqueles que odeiam vocês os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém o estiver perseguindo. E se apesar disso tudo vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Quebrarei seu forte orgulho, ao tornar o céu tão duro quanto o ferro e a terra tão impenetrável quanto o bronze. Todo o seu trabalho será inútil, pois a terra não dará colheitas e as árvores não produzirão frutos. Se ainda assim continuarem se opondo a mim e se recusarem a me obedecer, e eu causarei desastres 7 vezes piores por causa dos seus pecados. Enviarei animais selvagens que tomarão os seus filhos de vocês e destruirão seus rebanhos. Sua população se tornará cada vez menor e os seus caminhos ficarão desertos. E se vocês não aprenderem a lição e insistirem em se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e trarei calamidades 7 vezes piores por causa dos seus pecados. Trarei contra vocês a vossa guerra como maldição da aliança que vocês quebraram. Quando correrem para cidades em busca de segurança, enviarei uma praga que os destruirá ali, e vocês serão entregues nas mãos dos seus inimigos. Destruirei seus mantimentos de modo que 10 mulheres precisarão de apenas um forno para assar, para que suas famílias racionarão o alimento por peso
E mesmo tendo o que comer, não se saciarão. Se apesar disso tudo ainda se recusarem a me obedecer e a continuarem se opondo a mim, eu me oporei a vocês furiosamente. Eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Então vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas. Destruirei seus altares idólatras e derrubarei seus lugares de culto. Amontoarei seus cadáveres por sobre seus ídolos mortos e desprezarei por completo. Farei as suas cidades ficarem desoladas, destruirei seus santuários. Não terei prazer nas suas ofertas, que deveriam ser um aroma agradável para mim. Sim, eu mesmo devastarei sua terra. E os inimigos que virão ocupá-la ficarão horrorizados com aquilo que virem. Eu os espalharei entre as nações, empunharei minha espada contra vocês. A terra ficará desolada e as cidades em ruína. Então, enquanto ela estiver desolada e vocês estiverem exilados na terra de seus inimigos, a terra desfrutará os anos sabáticos que vocês negaram. Finalmente, ela descansará e desfrutará os sábados que perdeu. Durante todo o tempo em que a terra permanecer em ruínas, desfrutará o descanso que vocês não permitiram que ela tivesse a cada 7 anos, quando moravam nela. Meu Deus, eu li muito esse texto e eu ia falando uma pergunta que eu quero perguntar, e eu gostaria que todos vocês me respondessem. O Senhor ainda é o mesmo? Ele ainda requer isso de nós? Ou tudo isso se perdeu quando Cristo se entregou por nós naquela cruz? As leis, elas foram derrubadas? Essa é essa pergunta que eu gostaria de colocar para todos nós. Eu acredito que todos vão saber o que dizer. Amém? Então vamos lá. Sem a Larita, todo mundo responder, né? Porque todo mundo vai responder. Amém. Foi primeiro levantar a mão, hein? E quem vai responder, levanta a mão aí. Olha só, legal. Que texto. Salete, com certeza ele é o mesmo, suas leis continuam, ainda que tenhamos algumas leis de sacrifícios que elas não estejam em vigor por não ter tempo. Tem algumas outras leis que também, por não ter tempo, não podem ser levadas não em consideração, mas sim levadas na frente, né? E também nós estamos num tempo onde o que se chama de Esther Panim, né? Que é a ocultação do rosto de Deus. Nós estamos um pouco vivendo esse momento, né? Ao ponto que nos dias de Yeshua, por exemplo, os castigos ou as consequências por nossas falhas e nossos atos eram bem presentes e eram muito rápido. Por exemplo, uma mulher que estava mentindo e tinha traído o esposo, por exemplo, ela tomava aquela água amarga e ela perecia, né? Então, ou ao contrário, né? Dentro daquela água amarga lá, se colocava um papelzinho com o nome de Deus, ela tomava aquela água, ou ela frutificava, porque ela não tinha nenhum consentimento de adultério, por exemplo, ou ela perdia o bebê, por exemplo, ou ficava estéril, né? Hoje nós já não vivemos esse período de conclusão ou execução de uma pena arbitrária, porém, nós sabemos que o Deus é o mesmo. Ainda que ele seja mais longânimo, pelo seu rosto não estar tão presente diante de nós, como nos dias de Yeshua, hoje ele se faz presente através de nós, através da nossa obediência. Então eu acredito que sim, Salete. Essa era a minha conclusão à tua pergunta. Amém. O próximo, irmão Valmir? Pode ser, eu vou chamar ele aqui, só um pouquinho.
Irmã, assim como você, irmã, eu também fiquei bastante impactado com os textos complementares a esse que dão suporte a esse texto, né? E respondendo a primeira pergunta, creio que o mesmo Deus da época passada é o mesmo Deus que opera hoje, porém com um grande diferencial, né? Ele enviou seu Filho amado Jesus para que nós tivéssemos um advogado junto a ele, e ele nos conduzisse. E nos ensina também que nós tenhamos que viver pelo Espírito, não segundo a carne, porque se a a gente vivermos segundo a carne, a gente está morto. Mas se a gente viver segundo o Espírito, a gente é vivificado no Senhor. Então, a Salete e demais irmãos, o Pablito que está aí, a gente ia aprendendo a Torá. Isso o pastor Diego fala com muita convicção, e eu amo muito quando ele fala isso, porque isso desce no meu coração de uma forma muito grandiosa, que como fica leve você ler o Novo Testamento após você mergulhar na Torá. Ela se torna leve. Por quê? Não que seja de fácil, não é fácil. Porém, há um entendimento, há uma preocupação que brota dentro da gente, entender aquilo que a gente tem que seguir, os princípios que o Senhor estabeleceu para nós, para que nós venhamos a desfrutar das bênçãos dele, né? Que nem o pastor Diego ontem falou, que nós 5 de nós sobressairemos em a questão de 100 e 100 a 10 mil. Então, são bênçãos que Deus tem guardado para você, para mim, para aqueles que guardam, para aqueles que praticam, para aqueles que interiorizam aquilo que Deus quer para nós. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu creio que nós estejamos no caminho certo. A tua inquietação na quinta, irmã, poxa, nós não vamos estudar o Levíticos 26, é tão profundo. Irmã, vou te dar uma dica, além dele ser profundo, ele te coloca numa saia justa, digamos assim, a palavra que o pessoal usa, o jargão que o pessoal usa, porque você aprende mais, você quer ouvir mais, porém você tem mais cobrança interna para trilhar os caminhos do Senhor, para amar teu irmão, para poder direcionar as pessoas no caminho de Cristo, enfim, é muita coisa. Eu amo fazer esse paralelo, porque ele nos coloca numa situação assim, o Deus é o mesmo, porém a cobrança dentro de nós é maior e a gente tem que tomar uma posição. Amém, minha irmã, é isso que eu tenho para falar. Amém, meu irmão. Agora é o gigante? Você não levantou? Quem mais? Mas amém. Eu quero falar também um pouquinho aqui. Irmãos, eu também creio que o Deus de ontem e de hoje é o mesmo. Mas, pela leitura aqui, eu entendi que antes ele era mais rígido, né? Será que nós aguentaria que ele fizesse o que ele fez com o povo? Só um pouquinho. Aqui no versículo 18, no parte B, eu os disciplinarei 7 vezes mais por seus pecados. Aqui só dá cacetada. Tornarei seu céu como ferro, seu solo como bronze, né? Lá embaixo no 27, enviarei doenças e vocês serão entregues ao poder do inimigo. Só estive marcando alguns aqui. Cortarei seu suprimento de pão e 10 mulheres assarão o pão em um forno e o repartirão por peso. E vocês comerão comerão, mas não se satisfarão. Será que nós aguentaria esse Deus de hoje? Creio
que seja isso aqui um despertamento, porque hoje nós falamos e cantamos que como é que eu vou dizer? A vontade do Senhor é mais doce do que o mel, como é que vamos dizer? A vontade que fala a palavra, é o desejo, acho que chega a palavra agora. A vontade do Senhor é mais doce do que o mel para nós seguir hoje. Será que é verdade isso? Né? E nós cantamos aí, falamos, lemos, mas a gente olhando para trás, de repente ele deixou escrito isso aqui para nós voltar para ver o que ele fez no povo de antigamente, para nós se corrigir, falar com prazer, que é prazeroso servir. Os mandamentos do Senhor são mais doces do que o mel, a palavra diz, né? Para nós realmente se confortar com os nossos dias de hoje, que hoje é mais doce que o mel mesmo, porque nessa época aqui, na época da Torá, quando foi escrita a Torá, a gente só vê ele assim, cobrando o povo mesmo, falando o que aconteceu, de pragas que aconteceu, tantas coisas, vamos dizer, má, né, que aconteceu, de repente para nós hoje poder viver esse prazer de servir a Deus. Então eu creio que é o mesmo Deus, com certeza, mas parece que o Deus dos antigos era mais rígido do que o nosso Deus hoje. Amém? Mas é mais ou menos isso. Mais alguém? Com licença. Tem uma, é a sua mão que está levantada ainda? Eu levantei a mão. Sim, eu concordo plenamente com o que o Neno está falando, e seria bom a gente entender um pouquinho que também, naqueles dias, nos dias do deserto, era para entrar na terra de Canaã, seriam cortados por causa disso. Mas nos dias de hoje, falando em severidade de Deus, se era maior ou era menor, nossas vidas correm um certo perigo quando nós não obedecemos os seus mandamentos, né, e guardamos a sua palavra, ao ponto de chegar sem conquistar a vida eterna, né? Então, para mim, é um pouquinho diferente, no sentido de que eu sei que aqui fica muito visível, né, a enfermidade, o pão, o céu de bronze, né, a chuva que não cai, é muito visível, mas o que nós estamos vivendo hoje, que é um mundo, uma realidade espiritual, não virtual, ela nos conecta, cada vez que desobedecemos, talvez a gente não tenha todos esses empecilhos aqui, porém nos priva de ver uma realidade espiritual, que é a vida eterna, de uma forma muito mais complexa, né? Então, enquanto a severidade ou não severidade, eu acho que nós estamos pior que nos dias do deserto, certo? Porque enfermidade a gente vê, né? Mas hoje nós estamos correndo um certo perigo de ficar fora. E aí a pergunta é outra, né? O que é mais severo? Você não ter chuva na sua terra ou você não entrar na terra, na eternidade? Qual seria mais severo? Sem dúvida, né? Mais alguém? Enquanto eu estudava, porque um texto, ele chama o outro, por conhecimento mesmo. E o que o Senhor tem, eu acho que ele fala, olha aqui, Salete, você precisa entender a importância do Shabat. E aí fora, todos falam que essa lei se passou, que esse mandamento, ele nem está. Para quem não tem um conhecimento, ele nem está, porque não fala para você guardar o Shabat do Senhor, mas sim um outro dia. Mas eu não vou ler inteiro, mas eu vou ler um pedaço para vocês entenderem, mas leia inteiro em casa. E é hoje, não é o antigo, não é o velho, não é o passado, não é o antes da graça, né? Mas é hoje, Hebreus 4. Eu vou ler a partir do 8, mas leiam inteiro para vocês verem. Do 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações.
porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus as suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus, que não mudou, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E isso é hoje. Hebreus é hoje. Eu nunca ouvi em outros lugares, quando eu ouvia uma liderança pregando para mim no conhecimento, sobre ainda resta um dia, chamado hoje Shabat. Sempre porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é penetrante, ela é cortante, e ela vai até o mais íntimo, né, que é a medula. Mas o antes, ele não era falado. Porque hoje, quando eu leio a Bíblia, eu fico vendo, meu Deus, mas como que eu não vi isso antes? Então, se eu não vi, tem outros irmãos também que não vê. Que nós vivemos das experiências da nossa liderança, do conhecimento da nossa liderança, e nós não vemos para a palavra, né? Então, isso que eu queria estar falando com vocês. Quando ali fala que nós vamos correr, o povo aqui, o Senhor fala, vocês vão correr, vocês vão viver assombrado, com medo de nada, não tem nada, mas vocês estão com esse medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você está em Deus, esse medo eles não teriam se eles estivessem na obediência. A importância da obediência, né? E hoje parece que é tudo mais light por conta de nós não vivermos as leis, muitas leis, as que são para nós, com entendimento. Na Torá, nós saberemos qual é para nós e qual é do povo né, dos judeus, dos hebreus, né? E é uma coisa que eu falo, e daí? O Senhor, ele permitir que aconteça tudo isso com o povo que estava em desobediência, isso não era da vontade do coração de Deus, ela foi causada pela obediência, assim como a morte. E aí, para a terra descansar, o Senhor permitiu que acontecesse isso, porque a terra, ela queria ter a obediência, mas dependia da obediência do homem, né? Olha que coisa mais... É muita coisa nesses textos que você fica impactada, você vai comer e você não vai saciar. Lá você vai comer pouco, mas você vai ficar saciado. É pela presença, é pela a causa que vem pela obediência. E a causa que vem em nós, no corpo, no nosso ser, no nosso sentimento, nas nossas vontades, pela obediência e pela desobediência. E a misericórdia de Deus, sim, é o que reina hoje. Porque se não fosse a misericórdia, o Senhor, ele não mudou, ele é o mesmo, né? Mas, porque às vezes eu até pensei, Senhor, mas como que o Senhor era bravo com esse povo e o Senhor fazia e acontecia? A gente não vê essas coisas acontecerem hoje. Mas por quê? O Senhor mudou? Não. Mas é o que o Pablo falou. Pode custar muito mais do que o que a gente... O dia chegará. Não, né? Esse dia vai chegar. O dia que o Senhor vai cobrar, vai chegar. Então, alguém quer falar mais alguma coisa sobre tudo isso que eu falei? Falei demais. Levantei a mão. Olha, Salete, e olha, Pablo, minha percepção. Olha o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele perseguia, ele fazia coisas assim, dentro do conhecimento, da obediência que ele estava servindo. Não porque ele era um cara que era ruim, era a lei daquela época, ele tinha que ir capturar, ele tinha que fazer, ele seguia um padrão.
Aí o que aconteceu com ele? Quem é que visitou ele? Né? O nosso Senhor Jesus visitou, cegou, mudou o nome dele, fez ele, através de uma dificuldade, enxergar, teve um encontro com Cristo, conversou com ele. Por que você me persegue? Jesus estava falando para ele. O que eu aprendo isso com a gente? Não é por nós, é o Santo Espírito de Deus que nos moldou, que nós nos achegamos a Ele, nós confessamos, nosso coração quis esse encontro, e ao contrário do que as pessoas estão vivendo hoje. As pessoas hoje, elas estão querendo, isso no meu ponto de vista, tá, irmãos? Eles estão querendo uma vida fácil, um evangelho fácil, algo assim que é mais plausível, mais fácil de pegar, de tocar, e não é isso que a gente tem aprendido na Torá, que é o que o Pablo mencionou. É mais dificultoso, mas porém eu, na minha visão, Pablo, você pode me corrigir, meu irmão, mas é difícil, eu vejo, é difícil nós atingirmos os 603 mandamentos da Torá. É difícil. Eu sei que tem uns que não são para nós, tem outros que são, mas é muito. Porém, eu acredito que com a bandeira de Cristo no nosso coração, o Espírito Santo vai nos moldando, a gente vai aprendendo, eu creio que não é que se torne fácil, é que a responsabilidade aumenta, mas a gente tem um advogado junto ao Pai. Se não fosse por isso, nós não conseguiríamos. Porque o mundo vive pela carne, e nós temos que viver pelo Espírito. E não é fácil, irmã Salete. Não é fácil você amar um irmãozinho. Que, ó, eu tenho um irmãozinho meu aqui, em Cristo, ele me ludibriou, tá me devendo uma fortuna. Tu quer uma coisa que fique mais latente hoje, quando a pessoa te lesa, e tu deixa de fazer tuas coisas, tu muda o teu padrão de vida que Deus tinha te dado, porque uma pessoa te ludibriou, porque tu confiou nela que era um irmãozinho em Cristo. Eu tenho que amar essa pessoa, e eu oro por ele, eu mando um versículo para ele, mas não é fácil, lá no começo foi muito difícil. Eu perguntei, um pastor, eu perguntava para Deus, Senhor, por que esse homem está fazendo isso comigo? Por que ele tomou meu dinheiro? É o meu sacrifício, da minha aposentadoria, que eu trabalhei a vida inteira, esse cara tomou de mim. E aí fiquei pensando, né? Mas na verdade não é. Na verdade, nós temos que amar as pessoas, temos que entregar a Cristo essas dificuldades, ele vai nos trazer o consolo, vai nos trazer o conforto e tantas outras coisas. Quando a gente está com um problema de saúde, para onde que a gente corre? A gente corre para os braços do Pai. Então eu vejo assim, eu aprendo muito, sabe? Eu sei que o Pablo falou, o Neno falou, tu falou, Salete, é que a gente sabe que nosso percurso aqui, ele é cheio de altos e baixos, mas nós temos Cristo, que ele pagou um alto preço por nós, foi muito. A pergunta é, você pagaria com preço de sangue por um pecador? Nós não. Deus sabe da nossa condição, mas a gente sabe também que Cristo morreu por nós e que nós temos que estar confessando com a nossa boca, nós temos que orar ao Senhor, temos que amar o nosso inimigo, orar por ele, interceder, e assim vai, é um processo. Mas a Torá nos abre muito o nosso entendimento. Eu amo saber disso e saber que a gente está no caminho certo. A gente, igual eu estava falando que o texto ele vai te levando e você vai indo, né? Ali em Mateus 5, Deus tinha me mostrado esse texto também, Ney, e daí aqui, ó, ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam. E é quando ele fala que eu não vim para mudar essa lei, né? Eu não vim para destruir a lei, os profetas, eu não vim a abogar, mas cumprir, não vim arrogar, mas cumprir. E daí, qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos, assim ensinando aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus.
Como que nós vamos ser chamados no reino dos céus? De grande ou de pequeno? Porque tem muitas coisas que a gente linka com a graça e a gente deixa a lei, né? Já pensou, nós vivemos só com graça, sem lei? Que coisa mais bagunçada que não é? Mas a gente nunca viu, parece isso, né? E tá tudo aqui nesse texto da obediência e da desobediência, porque entende-se como passado, entende-se, né? Por isso que tem tido esse restauração já, Senhor, é restauração já para muita gente. Eu não creio que é só para alguns. A palavra de Deus fala que o Senhor, ele não se agrada com a morte do ímpio por conta de não ter o conhecimento. De não ter o conhecimento. E daí ele já sabe para onde é que se rumará, né? Então, é a obediência. É a obediência, né? E como esse livro de Levítico fala sobre a santidade está na obediência. E foi por conta da desobediência que o homem, né? Ele saiu dessa intimidade tão grande com o Senhor, né? Só quero complementar o que o Ney diz lá sobre Paulo, né? Ele fez dele ser perseguidor, ele se tornou perseguido, mas ele cumpriu cabalmente o que ele tinha que se cumprir sobre a vida dele, né? Então eu creio assim que a gente tem que lutar, ali que está escrito em 2 Timóteo 4:7, de repente seria impossível, quase praticamente impossível para a gente, né? Mas chegar na nossa carreira final e dizer o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida e mantive a fé. Então esse que vem para saber para nós que estamos no caminho certo, podemos colocar esse versículo na nossa mente e falar: não, eu estou correndo atrás disso aqui, eu quero combater o bom combate, terminar lá em primeiro, segundo lugar e falar para Deus: olha, o Senhor viu minha dificuldade, mas eu continuei nos seus caminhos, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me deu força, o Senhor me deu ânimo, me deu paz, fui incrédulo, mas um dia o Senhor me converteu. E falar ao Senhor: estive aqui, mantive a fé, o Senhor tem um propósito sobre a minha vida, e agradecer, né? Porque o nosso final é o mesmo final que Paulo, chegar e ir para a glória também, né? Nossa motivação é essa aí. Eu creio que seja essa aí a nossa motivação. Não estarmos vivendo nesse mundo aí por mais um ser humano vivente. Nós temos que ter em nossas mentes, em nosso coração, a certeza, não é a dúvida, é a certeza da nossa fé, a certeza da nossa vida com Deus. E que nem Paulo diz que ali, eu não lembro o texto, vamos se dizer, mas o seguinte: não olhe para eles, ore para mim, né? A gente tem o costume de falar assim: eu creio em Deus, mas eu não sou aquele crente, né? Fale com fulano, ele é mais crente que eu. Não, tem que jogar a responsabilidade para nós. Olhe para mim, né? Eu tenho falha sim, mas eu estou procurando a corrigir essas falhas. Me siga, né? Amém? Nós estamos vivendo um tempo de restituição, né? Sempre quando eu ouvi sobre restituição, eu sempre vinculei com coisas materiais. Eu nunca vinculei com coisas espirituais, porque era o conhecimento que eu tinha, né? Nós somos o povo, esse povo que precisa, né, mesmo viver essa vaikra, que é chamado para a santidade, chamado para restituição daquilo que Jesus viveu, né? Daquilo que os grandes homens de Deus, como fala, os grandes mártires viveram, né? Não tenho dúvida nenhuma do que o Senhor quer de nós, mas eu creio também que o Senhor quer que muitos outros, né, conheçam e vivam essa restituição, esse chamado à santidade. Bueno, acá en Jeremías 6:16
dice, aquí está lo que Adonai dice, párense en el cruce de los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no la tomaremos. Y acá vemos una clara desobediencia, ¿no? De este pueblo. Y acá también el Señor nos muestra, como estamos hablando sobre la obediencia y la desobediencia, ¿no? Y que Él como Padre nos ama y también nos disciplina, ¿no? Porque el que ama, disciplina. Y muchas veces, y en estos tiempos, a veces tenemos a nuestro alrededor personas cercanas donde están viviendo consecuencias de desobediencias y muchas veces Dios nos ha dado palabra para ellos y ellos están en total necedad, en ese orgullo, en ese negar que existe un Dios y realmente duele. Y ahí el Señor nos muestra que como si nos duele a nosotros, cuánto más a Él le duele, que somos su creación. Y hay situaciones donde el Señor comienza a tratar a esas personas y nosotros que amamos, entendemos y nos duele, pero entendemos que es un trato del Eterno, de nuestro Abba con ellos y aún con pueblos donde vienen juicios, pero lo único que nos resta a nosotros es orar y clamar para que el Señor los toque y quebrante esos corazones duros. Eso queria compartilhar, hermanos. Salete, lá o capítulo, o versículo 1 do 26, ele vem atrelado a não cometer idolatria, né? É interessante que a gente possa explanar um pouquinho o que é idolatria, trazendo o que você já está falando aí, tá? Porque você vê que a idolatria, ela tem o poder de desconectar o céu da terra. Porque quando você obedece, a chuva cai. Mas quando você desobedece, a chuva cessa. Entendeu? Então, a idolatria, são pontos que eu acho que é interessante, que para mim faz muito sentido. E se você vê ali atrás, do 25, no final do 25, porque lembrando que a Bíblia, ela tem capítulos hoje, mas ela era toda contínua, né? Então, não há divisão entre capítulos 25 e 26, senão que tem uma continuidade. O último versículo do capítulo 25, ele vai se conectar muito perfeitamente com o primeiro capítulo do 26. Isso é uma forma acadêmica de entender, tá? Mas assim, eu não quero entrar na parte de como seria, como, né? Mas sim que dizer que lá, vocês agora são meus escravos, diz o Senhor. Nós somos escravos do Senhor. Ele nos tirou da terra do Egito. Ele vai dizer no final, né? Não sei se estou bem lembrado do que diz, porque eu não estou lendo. Eu estou lendo o 26:1 aqui, tá? Mas no versículo 26, começa falando sobre idolatria. E a idolatria, justamente, ela é uma perpetuidade na humanidade. Todos nós podemos estar dentro do método de Deus, mas podemos ser idólatras também. Isso pode estar muito próximo a nós. A tal ponto que esse Paulo que foi citado aqui, lá em Romanos 1, olha o que ele vai dizer lá. Se você abre comigo a Bíblia ali em Romanos 1, vamos ver. Romanos o quê? Romanos 1, 22 ao 25. Pode ler, Salete, para nós, porque eu estou em espanhol aqui, minha Bíblia tem espanhol, e para não ter que estar traduzindo na minha cabeça e falando para vocês, fica melhor que você leia diretamente no português.
Mas no capítulo 1 de Romanos, o mesmo Paulo que foi citado agora de manhã aqui, você vai entender como homens e mulheres da época de Paulo cometiam os mesmos erros, os erros do povo de Israel ali de Levítico 26. E Paulo está falando aqui na Brit Hadashah, na Aliança Renovada, sobre o capítulo 26 também. Olha o que diz ali, Salete, vamos lá. Lê para nós. Romanos 1, 22, do 22 ao 25. Capítulo 1. 22 ao 25. Isso. Incursando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Cita Levíticos 26, porque nós estamos vendo, eu gostei essa abordagem tua, de nós recebermos as bênçãos por obedecer, ou recebermos o produto da nossa desobediência, não um castigo arbitrário, senão um produto da nossa desobediência por não obedecer, entendeu? Mas Paulo está falando a mesma coisa, está falando o capítulo 26, tá? Essa foi, lembra que nós estamos numa conversa aqui sobre aquilo que nós estamos lendo, tá? Todos nós temos direito a ler e entender de uma forma diferente, uma perspectiva diferente. Então, minha perspectiva, Salete, nessa conversa de hoje, foi justamente essa, que Deus nos leva a um caminho desse tipo. Você está lendo, está entendendo sobre a obediência e o fruto da desobediência. E isso é bem legal, entendeu? Essa é a multiforme sabedoria de Deus trabalhando em cada um de nós. Me leva para entender uma coisa, você leva para entender outra coisa, mas estamos trabalhando nisso, e para isso que nós estamos aqui dentro. Amém. E a idolatria, ela não é como a gente também sempre ouviu, imagens e esculturas. Não é só isso, a idolatria é o dinheiro que a gente corre atrás, a minha casa, que eu não consigo ficar sem limpar ela, entendeu? É muito difícil para mim isso, não lavar uma louça. Gente, idolatria é isso também, no dia do descanso, que é isso que me pega, eu tenho que falar, Deus, me ajuda, me ajuda. E cada vez mais quando eu ouço sobre o dia do descanso, o dia santo do Senhor, o dia escolhido, tem um dia, e é esse o dia. E nesse dia parece que você mostra tudo que você tem. Aí o fogo vem, o fogo do fogão que você vai acender para fazer a comida, para sujar a louça, para você ter que lavar. Não, é o fogo da ira. E aqui em casa, o Senhor me mostra, e eu falo, amor, vamos vigiar. Começa em uma coisinha que meu marido faz, que eu já fico brava, ou uma coisinha que eu falo, parece que ele interpreta outra. E eu vejo que é um espiritual, porque é nesse dia, é no Shabat. Esse é o fogo da ira, que não tem que vir sobre a nossa casa. É o fogo de não ter a paz nesse ambiente da obediência, de guardar o dia do Senhor, de viver o dia do Senhor, né? É tremendo demais, bem maravilhoso demais, e isso machuca a gente, porque você fala, meu Deus, não se eu não guardar o Shabat, eu não vou perder a minha salvação. Não é isso. Mas é o dia que a minha mente, eu falei meu Deus, minha cabeça está fervendo, porque hoje é um dia muito maravilhoso de ter esse dia, gente. Hoje é o dia que nós tínhamos que sentar amanhã inteiro. Tem uns que trabalham ainda, não porque quer, mas porque precisa ainda. Nós ainda estamos neste mundo, né? Mas hoje é o dia, eu acho que a gente tinha que rever, porque é tão bom você amanhecer. Eu amanheci, o que eu fiz? Eu fui pro banheiro com meu celular, era Levítico 26. E o Senhor já ia me levando para outras coisas. Eu desci preparando, já. É isso, ocupar a sua mente com tudo aquilo
que te liga ao reino do Senhor, né? E hoje eu gostaria que toda a igreja estivesse debaixo dessa árvore, gente. Não é? Eita, glória. Vai aí, gente. Porque o que eu... Às vezes eu tô aqui em casa e me preparando. Nossa, agora rapidinho vai começar os estudos debaixo da árvore. Eu penso, mas nós estamos meio manco. Porque nós não estamos todos aqui. E o que o Senhor tem de conhecimento para mim, Ele tem para nós como corpo de Cristo. Ele tem para nós como corpo desse cabeça que quer que nós pensamos e conhecemos como Ele. Aí parece que eu já quero cobrar, eu já quero que todo mundo faz. Ah, se não faz, eu quero pedir oração, porque está acontecendo isso comigo. Eu já quero dar na cabeça da irmã, entendeu, gente? Eu não quero ser Pedro, mas se você tem conhecimento, até nessas horas, você vê que você mesmo, é claro que você precisa do irmão, você precisa do pastor, você precisa, mas tem coisas que você mesmo, com a fé e o conhecimento que o Senhor tem te dado, através, debaixo da árvore, do conhecimento, de buscar a Torá, que eu, para mim, a gente, a Torá era coisa dos judeus, o que eu quero com a Torá? O Senhor me deu a palavra é a Torá, né? Gente, conhecimento ia debaixo da árvore. Que Jesus era debaixo da árvore, ele não tinha um templo grande, enorme, cheio de luzes, não, era debaixo da árvore, né, pastora Sônia? Fala aí. Mas estou, assim, maravilhada, Salete, maravilhada com todos que têm participado e assim, sabe, fortalecendo a minha alma naquilo que vocês têm falado. É isso mesmo, minha irmã, é isso mesmo, viu? Dá vontade de dar uma sapateada, falar em línguas. Deixa Deus te usar. Amém, mas nós já estamos entrando para os finalmente, né? Alguém quer falar alguma coisa? Irmã Graciela. Eu ia falar a mesma coisa. Deus, irmã Graciela, fala aí. Ela anda muito quietinha, a irmã Graciela. A gente sempre comenta aqui em casa. A irmã Graciela falava tanto. É o vento que passou no lugar lá. O vento mesmo, é isso mesmo. Ainda tá, as consequências, ainda estou colaborando com uns vizinhos aqui, uma família. Agora eles ficaram de vir novamente para cá com as crianças, almoçarem. Bom, a gente tem que fazer isso da cá, né? A gente tem que colaborar, tem que ajudar nessas horas. É servir o Senhor também, é Shabbat, mas nós temos que servir eles. A casa ficou totalmente destruída, eles já estão ubicados mais, eles têm que vir fazer uma limpezinha aí para entregar a chave da casa. Eu acho que é o momento também, eu escutando aqui a irmã, e o Senhor me ministrando no coração, né? É o momento de falar para eles que eles têm que reverem o caminho deles, né? Rever. Porque o caminho que nós tivemos antes, o caminho esse que nós tivemos do cristianismo, tem muitas falhas. Muitas falhas. E é momento de que Deus provoca esse tempo de nós, de acercamento a essas pessoas, e esse momento de debilidades para eles, né? Para nós também, para todos, para abrir uma brecha, para nós falar para eles, predicar a Torá, ensinar para eles que eles têm que reverem o seu caminho. E mostrar a palavra, mostrar a Torá, e eu acho que este é o tempo, o momento, agora que eles vêm almoçarem, eu vou falar com eles, eu tenho orado muito por ela, por as crianças que ficaram aqui à noite. É um momento muito de quebranto, muito duro que eles passaram, né? Eu dou graças ao Senhor por estar aí, por Ele me usar, por tudo. Obrigado, Senhor. Eu, continuamente bendito eres tu, Senhor, que me dá essa oportunidade. E as palavras que você falou, irmã, entrou muito no meu coração, me falou, complementou coisas que eu tenho que falar para eles, né? Eu às vezes estou quieta assim, em silêncio, mas eu estou deixando que o Senhor fale no meu coração, porque é isso que eu quero, é servir os outros, é atender as outras pessoas, e tudo é para a glória, para
para a honra do Senhor, viver em obediência, viver em retitude e estar aí na brecha para fazer as obras de Sedacá para os irmãos. Um beijo, Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Irmã, estava aqui agora vendo Mateus 5:47, né? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, né? E o Shabat, você está fazendo o que Jesus, quando os publicanos ficavam ali atrás dele, mas pode fazer isso no Shabat? Pode fazer aquilo? Pode fazer aquilo? E o Senhor dava aquela cacetada neles, né? Hoje é o dia de fazer a bondade, e que é um princípio, né? Nossa, irmã, que Deus te abençoe aí, te fortaleça todos os dias, que o Senhor te prospere espiritualmente, financeiramente, em nome de Jesus, em nome do nosso grandioso Yeshua. Amém, amém. Obrigada, irmão. Amém. E aí, irmão Pablo? Tá bom, né? Tem alguma coisa mais aí no pacote, não? Tira a caixa de ferramenta aí. Tem muita coisa. Se eu abrir essa caixa de ferramenta aqui, ó, nós vamos ficar aqui um bom tempo nessa. Porque a palavra de Deus é maravilhosa mesmo, né? Vamos 15 minutos mais aí, vai lá. 15 minutos a mais. Olha, eu vou ser muito sincera, eu não sei. Eu peço muito para o Senhor me ensinar a estudar a palavra. Porque eu fui ministrada sempre a ler a palavra. Ler a palavra. Eu não leio muito a palavra. Eu leio quando é assim, quando eu estou na igreja, quando eu estou em casa, eu mais ouço muito a palavra pela casa. O dia inteirinho quase fica ligado e eu fico ouvindo a palavra. Às vezes, quando eu estou muito ansiosa, agora que o Isaac está indo todos os dias para Cascavel, eu coloco a palavra e eu fico ouvindo. É o que me faz adormecer, senão fica das 5 às 7 acordada, né? Eu preciso levantar com muito vigor para cuidar dos meus netos. E porque eu sempre sempre falo isso, tipo, não viva as experiências dos seus pastores. Eu sempre quis ser como o pastor Diego, como a pastora Sônia. Eu sempre desejei ser como pessoas que conhecem a palavra e fala dela de forma que não gagueje, entendeu? Porque esses dias eu fui cortada porque o pastor Diego mesmo falou para mim. Ele não falou para mim, mas eu senti em mim. Porque muitas vezes ele fala, mas por que você não falou isso? Mas, pastor, é porque eu tenho muito temor. Quando eu chego na frente de um púlpito, eu tremo. É porque eu tenho muito temor. É porque eu tenho muita covardia, que o Senhor fala que não é para você ser covarde, e porque você não tem muito conhecimento. Quando você não tem conhecimento, você tem medo. Porque você tem medo de estar falando algo errado. E o conhecimento vem pelo quê? Vem pelo conhecer. E o conhecer do quê? Das experiências da sua liderança? Do que a sua liderança fala? Não. A gente tem que ser como aqueles crentes de Bereia, né? Chegar em casa, ai meu Deus, porque eu acredito que naquele tempo as mulheres não podiam falar, era nada. Que, né? Aí, o que acontecia? As mulheres chegavam em casa, nossa, mas ele falou aquilo, mas será que é aquilo? E elas iam, eu creio que as mulheres daquele tempo tinham muita sabedoria, porque elas ficavam caladinhas, não ficavam que nem nós somos hoje, né? As mulheres, que a gente é sempre. E era o conhecimento, e o conhecimento vem por você buscar, entender e não ouvir. Muita gente fala, mas hoje a palavra não estava muito boa, porque, não é, a palavra é boa sempre, né? Porque o pastor que vai ali falar, por que eu estou falando isso? Não estou enchendo linguiça, não, porque eu não gosto de encher linguiça. É por a gente buscar mais, a conhecer mais, e junto embaixo da árvore é tão melhor, não é? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre o que eu falei de viver pelo conhecimento de quem sabe mais, mas tudo que Deus deu para o Pablo, deu para mim. Tudo que Deus deu para o pastor Diego, pastor Joel, pastora Sônia, deu para mim. Eles buscam, né? E eu. Né? E isso induz a gente a buscar mais. Fala aí, meu irmão. Salete, eu quero deixar que preste atenção nesse conselho que diz o Pirkei Avot,
que é justamente a ética dos pais. Eu vou explicar rapidamente o que é, tá? Moisés recebe a Torá no Monte Sinai. Ele ensina a Josué aos anciãos de Israel, os anciãos de Israel ao Din, por exemplo, ao grupo de juízes, e assim sucessivamente ela foi passando de um para outro. Nos dias de Yeshua também era assim. Eles recebiam conselhos uns dos outros. E olha que esse conselho que está nesse livro, que se lê às manhãs, diz assim, lá no Pirkei Avot 4:6, diz assim, o Ribi Ismael, filho de Ribi Yohanan ben Betha, diz, isso, escutem bem o que ele diz, aquele que estuda visando a ensinar, ser-lhe-á dado a aprender a ensinar. Mas aquele que estuda visando a praticar, ser-lhe-á dado a aprender ensinar, observar e praticar. Então, se você visa aprender para ensinar, somente duas coisas têm de vantagem. Mas aquele que quer aprender e praticar, então são 4 vantagens que você vai ter. Isso é importante, se encaixa nisso que você está falando. É o que nós precisamos. É nós aprendermos para praticarmos. Debaixo da árvore existe para isso. Para nós todos aprender para praticar. Por quê? Porque há maiores benefícios quando nós aprendemos e praticamos. É bem simples. Tá? Então, deixo esse conselho para todos essa manhã, com atenção. Experimentem a Torá, pratiquem a Torá. Ela não somente vai te garantir que você vai ensinar a outros, senão também vai ter maiores benefícios para você. Amém, Salete? Era isso que eu queria intervir. Amém. Então nós vamos encerrando por aqui, meu irmão. É isso? Aí eu gostaria. Você que sabe. Eu acho que a gente. Por mim, eu ficaria, ó. Se a gente continuar nesses estudos assim no sábado, vamos ver no Shabbat, vamos ver o que acontece, né? O que muda, o que dá, o que não dá. E. Vamos conversar com o pastor Diego sobre o sábado de manhã, tá? Sim. Não quero me adiantar absolutamente nada. Não, sim, com certeza. Eu creio que vai me ajudar um pouco a me aquietar. Eu sempre falo, gente, eu quero ser a Maria. É tão boa a parte da Maria, não faz nada, só fica no pé de Jesus, aprendendo, regozijando da presença dele. Precisa da Marta? Precisa, mas hoje não precisa da Marta, né? A Marta vai descansar hoje, Marta. Quando Jesus fala aquilo, Marta, você vive tão doida por aí, eu pego a roupa da Marta, gente. Eu não quero a Marta, eu quero a Maria. Mas tem horas de ser a Marta, né? E de ser a Maria. E o Senhor vai fazer, eu gostaria que todos os irmãos estivessem aqui, mas como não estão, vai chegar um dia que todos vão estar, não vai ter janela aqui para a galera, nós vamos ter que comprar uma TV de 65 polegadas, né? Mas agradecer a Deus por mais esse dia, de a gente estar fazendo o melhor que se pode fazer, que é estar na palavra, que é o próprio Cristo, o Verbo vivo, né?